Grande Verdade. Entrevista. Ele é professor, escritor, consultor. Eu sou fã dele. Você conhece ele, Tonholi? Sim, claro. Eu acho que uma palavra que se aplica bem ao nosso entrevistado é visionário. Eu sigo ele há bastante tempo nas redes sociais, acompanho seus textos, seus artigos. É um cara que escreve bem, está sempre à frente do tempo, e ele tem se preocupado com dois temas que são muito sensíveis no Brasil de hoje, que são a democracia e as redes sociais, essas malditas redes sociais. A gente vai falar com o professor Augusto de Franco. Está nos ouvindo, professor? Perfeitamente. Obrigado por você. Vou chamar de você, tá bom? Claro, fica à vontade. Obrigado por você ter aceito o nosso convite. Convido aqui os ouvintes a prestarem atenção na conversa. Já deixo aqui antecipadamente o arrobinha do professor. É o @Augusto de Franco. Tem um Twitter espetacular, com ótimas observações, sempre muito pertinentes e que eu considero assim fundamentais na discussão da agenda nacional hoje, neste país maluco, né, professor? Pois é. Eu vou começar assim pelo básico, falando de democracia, mas eu vou pedir para o senhor ser um sucinto, que eu sei que o senhor fala muito sobre democracia, porque a gente quer chegar em redes sociais e a gente não vai ter muito tempo aqui no programa. Então, assim, para começar, é correto dizer que democracia é o regime da maioria? Não. Por quê? Isso é o majoritarismo, né? Isso já é uma degeneração da democracia. A democracia é o regime das múltiplas minorias. É o único regime em que múltiplas minorias podem ser encaradas como legítimas, não é? A ideia de democracia como regime da maioria, a prevalência da vontade da maioria, ela ocorre nos populismos. Os populismos é que são majoritaristas, que acham que é a vontade da maioria que tem que prevalecer e a minoria tem que se subordinar. A democracia nunca foi assim. Vai lá, Tonholi. Professor, o professor Rosenthal Calmon Alves, que é professor da Universidade de Austin, no Texas, tem uma frase que eu considero genial, que ele diz que no século XXI, a mídia de massas se transformou em massas de mídia. Então, de fato, nós estamos lidando com massas de mídia. Nós, jornalistas, sempre fomos cobrados, assim, muito de perto, inclusive juridicamente, sobre a nossa ética com relação aos fatos e à notícia. Não está na hora do jornalista com ele cobrar o público da mesma ética que o público veio cobrando ele esses anos todos? Eu acho que sim. O jornalismo passou por uma grande transformação, né, com a possibilidade das pessoas serem jornalistas através das mídias sociais, né? Que no Brasil, por incrível que pareça, são chamadas de redes sociais. E rede social não tem nada a ver com a mídia social. A mídia é a ferramenta, o instrumento. A rede são as pessoas interagindo por qualquer mídia, né? Então, aqui no Brasil, a gente chama de redes sociais e causa uma grande confusão, porque a rede é um padrão de organização, não é um instrumento, uma ferramenta. É uma maneira das pessoas interagirem, né? Mas, com o advento das mídias sociais, o jornalismo perdeu uma das suas... Perdeu não, mas diminuiu, vamos dizer assim, sensivelmente, uma das suas funções mais importantes como instituição mesmo da democracia, que é checar, verificar os fatos, fazer alguma curadoria de conteúdo, né? E ser responsável por aquilo que está sendo publicado. E de uns tempos para cá, nós assistimos a um fenômeno perigosíssimo, que é a falsificação da opinião pública pela manipulação das mídias sociais. Isso talvez tenha começado com o movimento Cinque Stelle, na Itália, lá do Beppe Grillo, do Gianroberto Casaleggio, e depois isso aconteceu no Brexit, aconteceu na eleição do Trump, aconteceu na reeleição do Orbán e do Erdogan, aconteceu no Brasil
na eleição de Bolsonaro, e não só a eleição, continua acontecendo até hoje. Então, isso não é, na minha avaliação, jornalismo, não é? Isso não é o uso responsável dos meios de comunicação. Isso é a manipulação, que pode ser feita por poucas pessoas, por incrível que pareça, das mídias sociais, que tem como objetivo eliminar a esfera pública de opiniões. Em vez de ter uma esfera pública, um debate público, o que você tem é uma fragmentação em miríades de esferas privadas, todas elas opacas. E não só via mídias. Por exemplo, no Brasil tem um instrumento cujas funcionalidades estão sendo muito usadas nos últimos anos, chamado WhatsApp e também o Telegram. São instrumentos, são ferramentas de mensagens, mas que conspiram contra as verdadeiras, vamos chamar assim, mídias sociais, né? Porque a pessoa que está num grupo, numa lista de transmissão do WhatsApp, por exemplo, ela não vê os outros grupos que também estão. Então ela fica naquela bolinha fechada, cercada, protegida, e onde determinado tipo de versão, muitas vezes fake, vai se reproduzindo, né? Esse talvez seja um dos grandes problemas que nós temos hoje, que a democracia não tem proteção eficaz contra isso. Então, eu posso debater aqui com o professor? Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai? Tudo bom? Então, eu entendo quando o senhor diz e menciona sobre os 5 estrelas, o partido, né, na Itália, o Erdogan na Turquia, e vai remontando a todo esse poderio que se forma em torno de uma direita autoritária, né? Sim. Pelo que o senhor falou, o senhor mencionou só a direita autoritária. De fato, essa direita é que conquistou o ambiente digital para fazer política. Mas esse ambiente digital, ele estava disponível para quem quer que fosse fazer um investimento de uma comunicação de massa ali neste ambiente. Então, eu compreendo as limitações, eu compreendo todos os argumentos que dizem que esse tipo de comunicação tem trazido problemas para a democracia, mas eu não concordo, porque estava disponível para o outro lado também. Então, o outro lado, o lado progressista, o lado cientificista, não soube utilizar o ambiente para se comunicar de maneira adequada. Você veja, o senhor falou assim, as pessoas estão nas bolhas, né? Bolha do Telegram, bolha do WhatsApp, mas e as bolhas acadêmicas? O que foram essas bolhas em que os especialistas só conversavam com si mesmos? Quem foi para o digital conseguiu chegar num público maior. Agora eles, enfim, estão apanhando para tentar dialogar mais, né? Sim, mas eu não estou falando do uso das mídias sociais por qualquer tipo de força política, veja só, ou de lado, não é? Eu estou falando do uso instrumental, do uso manipulador, não é? Que é favorecido muitas vezes pela arquitetura de informação dessas mídias sociais ou assemelhadas. Por exemplo, o WhatsApp não é rede, é fluxo descendente em árvore. Não sei se você consegue visualizar. Você manda mensagem para 200 e tantas pessoas que mandam para... Então, esse fluxo é descendente. Quem recebe não vê quem está do lado, não pode interferir. Raramente a réplica e a tréplica, que são indicadores de interatividade. Então, e foi usado, e vem sendo usado, talvez esse foi um instrumento mais usado pelo populismo autoritário. É certo que o populismo de esquerda também usa, não só o de extrema-direita, o de esquerda também usa, e usa menos. Mas a falsificação das mídias, que foi... a falsificação da opinião pública, que foi ensaiada... Talvez a experiência inaugural mais significativa tenha sido da Itália mesmo. Tenha sido da Itália. Ela é algo inédito, não é? E ela é algo que cria
uma imagem que não corresponde à realidade, não é? Se eu tiver 200 pessoas como hubs de uma rede descentralizada, todo dia alimentando milhares de pessoas por programas de mensagem como o WhatsApp, e essas pessoas coordenadamente irem para as mídias sociais e começarem a subir hashtags todo dia, se eu fizer isso sistematicamente, eu crio uma grande nuvem de confusão. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando da pessoa se aproveitar de um instrumento que estava disponível, e sim de perceber algumas falhas desses instrumentos e usá-los para manipular. Quer dizer, o meu problema não é nem com as mídias, é com a manipulação, é com o processo de manipulação via mídias sociais. Quero lembrar ao professor que o Paulo Henrique Amorim, quando não existia o WhatsApp nessa plenitude que nós temos, criou o Partido da Imprensa Golpista, o PIG, que conglomerava meia dúzia de sites, todos com anúncios milionários da Petrobras tocados pelo PT. Então aquilo foi um uso, né, professor, também? Foi. A rede suja de sites e blogs o PT montou antes, muito antes do bolsonarismo estar fazendo o que faz nas mídias sociais, né? Essa rede suja juntava aí uma constelação de umas 20 ou 30 veículos, né? Que, de certo modo, replicavam também versões muito parecidas, né? Era também uma manipulação. Mídia, né? Só que com muito menor escala, né? Porque sem as mídias sociais isso era bem mais difícil de fazer, né? O WhatsApp, não existia o WhatsApp na época do PT, por não isso. Existia. Eu acho que não. Como é que a gente protege a democracia do WhatsApp, hein, professor? Tem solução para isso? Essa é uma grande pergunta. Tem que mudar algumas funcionalidades. Por exemplo, tem que limitar o número de listas de transmissão que uma pessoa pode abrir ou grupos que ela pode abrir. Você acha que se o WhatsApp fornecesse a informação de quem mandou primeiro a mensagem? Isso também seria uma coisa. Não é suficiente, mas seria uma coisa útil, não é? O telefone original, né? Da fake news. Exatamente. Para você saber de onde partiu. E, em geral, partem dos mesmos lugares. Se você for olhar todo dia nos trend topics do Twitter, todo dia aparece uma ou duas hashtags nos trend topics que são artificiais, que são promovidas. Sim. Que são promovidas. Elas não aparecem ali porque houve uma convergência de tweets das pessoas. Elas são promovidas e são diariamente promovidas. Até eu fiquei observando, estudando isso um tempo, e percebi que isso decai no sábado e no domingo. Ou seja, o pessoal estava descansando no sábado e domingo, e na segunda volta de novo, né? Elas são promovidas e não é difícil fazer essa promoção. Aí nós entramos num terreno que só os proprietários dessas mídias sociais podem tomar atitudes eficazes, como já está tomando, né? O Twitter, o Facebook estão tomando atitudes, não é? Marcar mensagens que são fakes, suspender, o banimento, tirar do ar. O senhor está se referindo ao banimento do Trump das redes sociais? Do banimento do Trump e de vários trumpistas. E antes do cérebro lá da coisa, o Steve Bannon, né? Vocês lembram dele, né? Sim, sim. Aí elas estão tomando agora, um pouco pressionada pela opinião pública, um pouco porque o negócio começou a ficar perigoso, né? Depois daquela invasão do Capitólio, todo mundo, de repente, acordou. Olha, sei lá, se tiver um chamamento para um tipo de insurreição violenta, como é que vai ser? Né? Então, todo mundo começou a tomar cuidado agora com isso. E antes mesmo de banir as pessoas, estão colocando vários alertas. No caso da pandemia, então, tem um motivo humanitário, sanitário, de saúde pública para fazer isso, né? Porque o cara não pode usar uma mídia social
para sistematicamente dizer que vacina não funciona, que a máscara não protege nada, que o distanciamento social, ao invés de reduzir a infecção, aumenta. E tudo isso a gente vê nas mídias sociais. Diariamente as pessoas estão fazendo isso. E aí eu acho que é responsabilidade, mesmo que sejam empresas privadas, é responsabilidade das mídias não deixar que coisas assim aconteçam. Por quê? Porque isso pode levar ao aumento do número de mortes, né? Professor, me diga uma coisa, as pessoas hoje, a gente tem visto um fenômeno que as pessoas estão cada vez mais se juntando com outros que pensem da mesma forma que elas, né? A gente vê isso muito nas redes sociais. Será que esse é o futuro da humanidade, as pessoas pararem de pensar, pararem de mudar de opinião? Será que elas conseguem mudar de opinião? Ou a gente vai ter gerações aí que vão se juntar, vamos ter aí no mundo 2, 3 blocos antagônicos de pessoas pensando cada um de um lado? Espero que não, né? Espero que não, que isso seria um futuro sombrio para a humanidade, não é? Você ficar só convivendo entre aqueles que pensam como você. Agora, com o tempo, eu fui descobrindo uma coisa importante, Paulo, que é o seguinte: você não muda de pensamento porque ouve um discurso, porque lê um texto, porque assiste um vídeo, porque alguém tentou lhe convencer. Você sempre tem uma rede local. Os links locais regulam o mundo, não é? Então, você fala com uma pessoa, ela até concorda racionalmente com você, depois ela volta lá para a sua bolinha, não é? Que são aquelas pessoas que fazem parte da nuvem que ela convive cotidianamente e que são relações recorrentes, não é? Essas conversações que se dão ali dentro, elas geram circularidades inerentes. E isso significa o seguinte: essas circularidades, então, reproduzem comportamentos. Então, por isso que é difícil demais você tentar mudar a maneira como uma pessoa pensa. Porque se não mudar esse nicho antropológico em que ela está, que tem uma pegajosidade muito grande, não é? Ela tem medo de repente, mudar de opinião e ser rejeitada por aqueles que estão convivendo com ela no dia a dia, não é? Esse desejo de reconhecimento daqueles que estão a um grau de separação de você é uma coisa fortíssima. Isso é uma característica mesmo do humano. O humano quer ser reconhecido por aqueles com os quais ele convive cotidianamente. Então, é muito difícil você mudar as pessoas através da tentativa, do proselitismo, da tentativa de contradizer o que elas estão pensando, porque há uma coisa emocional antes do racional. Elas não abandonam o seu ninho facilmente. E algumas mídias sociais facilitaram isso muito. Não é? Porque deixa você preso lá e os algoritmos direcionam para você as pessoas que se sintonizam com você. Então você abre a sua timeline ou o seu mural, a sua página principal do Facebook ou a sua timeline do Twitter, você vai, no Twitter é menos, mas no Facebook vão aparecer aquelas pessoas que mais ou menos têm as mesmas opiniões. O algoritmo faz essa seleção automática. Por isso que eu aconselho, jamais entre na página principal do Facebook, perdão. Entre na sua página, no seu perfil, entre na sua página, nos seus grupos, porque se você entra lá na página principal, você vai estar sendo, de certa maneira, isolado pelo algoritmo para ficar vendo apenas aquilo que ele acha que você deve ver, porque se assemelha a você. E isso favorece esse destino que você perguntou, Paulo. Porque você vai achando que o mundo é aquilo. São aquelas pessoas que pensam mais ou menos como você, e etc. e tal. E isso impede o processo, que é o processo mais rico de tudo, que é o processo de formação da opinião pública.
Isso é uma coisa difícil de entender, porque a opinião pública não é a soma das opiniões privadas dos indivíduos, da maioria das opiniões privadas. A opinião pública, ela só acontece por emergência. O que significa isso? Não é a sua opinião somada de outro, é a sua opinião modificada pela interação com o outro. Não é? É isso que justifica, por exemplo, o processo eleitoral. Uma campanha eleitoral não é porque vai ter a eleição naquele dia. Uma campanha eleitoral é porque você vai ter um tempo de modificação de opiniões pela interação dessas opiniões. Porque se a eleição fosse o dia da votação, não precisava ter, bastava você contratar um instituto de pesquisa de opinião e de casa em casa recolhendo as opiniões. Mas isso não vale, ou seja, a democracia só existe se as opiniões puderem interagir e se modificar. Se as opiniões não puderem se interagir e se modificar, não tem democracia. Quer dizer, a democracia é, de certo modo, o processo de formação da opinião pública. Professor, e a nossa democracia nos tempos de Bolsonaro, na sua opinião, está em risco? Está em risco. Está em risco e o risco é grave. E o risco é tremendo. E não é risco dos tanques aparecerem nas ruas. Não é esse risco. A ditadura e o golpe, a moda antiga, não existem praticamente mais. Agora teve até em Mianmar, mas foi um pontinho fora da curva. Não é mais assim que as democracias morrem. Elas são envenenadas lentamente, como um envenenamento, por exemplo, por arsênico. A cada dia você vai pondo uma dosezinha de veneno, e aquilo é cumulativo. E quando você começa a ver os sinais do envenenamento por arsênico, por exemplo, quando você olha que a sua mão está pintadinha, que é um sinal de envenenamento, aí já é tarde. Então, como é que o processo hoje de frear o processo de democratização ou de matar lentamente a democracia está acontecendo? Bom, várias coisas. A principal delas é a quebra das normas não escritas que estão embaixo do sistema legal e institucional e que sustentam isso tudo. Quer dizer, você pode matar a democracia sem violar as leis, sem rasgar a Constituição em praça pública. Basta que você vá derruindo as bases sociais que permitem a democracia, o capital social, a confiança, a cooperação, criando a guerra, vamos dizer assim, degenerando a política como uma espécie de continuação da guerra por outros meios, que é a fórmula inversa do Clausewitz, né? O Clausewitz lido por Lenin, né? Então você diz, bom, a política é a guerra, é a continuação da guerra por outros meios. Se você faz isso, se você faz a política toda baseada no nós contra eles, isso vai dilapidando essa base de confiança. E sem uma base de confiança mínima, sem um capital social mínimo, você não pode ter democracia. O processo de democratização não pode continuar. Então, começa a derruir isso. Por exemplo, vou pegar um exemplo concreto, o Trump, né? O mesmo Bolsonaro, o Trump não aceitou o resultado eleitoral, falou que foi fraude, etc. e tal. Ele rompeu com... Isso não desrespeitou nenhuma lei americana, mas rompeu com uma norma não escrita que é fundamental, que é a aceitabilidade da derrota. Se não houver aceitabilidade da derrota, não tem democracia. Se você não pode reconhecer a legitimidade do processo quando você perde, não tem democracia. Então, ele fez isso. O eu Bolsonaro... posso argumentar uma coisa aqui, professor? Pode sim, mas... Desculpa, continua. É que era bem exatamente o que o senhor falou. Eu ia só dizer que o Bolsonaro, em seguida, falou, olha, se não tiver voto em papel aqui, as eleições de 22 vão ser fraudadas. Pode falar. Ele foi na mesma onda. Então, mas eu entendo, essa perspectiva está muito na visão de como as democracias morrem, dos estudiosos de como as democracias chegam ao fim. Isso. Mas eu percebo o seguinte, mesmo com os ritos
todos em funcionamento, há divergências em relação ao impeachment sofrido pela Dilma. Tinha o crime de responsabilidade, afinal, ele era o suficiente para se promover um impeachment, ou ele também decorreu de uma arquitetura para deslegitimação da própria presidente e do partido, porque o partido tinha mais problemas institucionais do que a presidente em si, né? Tanto é que até os opositores dela dizem hoje que ela era uma pessoa correta, não era uma pessoa corrupta, embora de temperamento um tanto difícil. Então, o que eu quero dizer aqui, a gente não pode só dizer que a democracia está em risco quando existem lideranças da direita mais agressiva, né? Como foi o caso do Trump e, em parte, como é o Bolsonaro. Essa direita não estando no poder, ela também promove golpes, ela também é capaz de criar essas rupturas governamentais. Mas isso não foi golpe. O impeachment da Dilma, nem o do Collor foi golpe. E olha que o Collor ainda foi absolvido de todas as acusações no Supremo Tribunal Federal. Então, foi golpe contra o Collor? Foi golpe o impeachment do Collor? Essa é a pergunta. O pessoal fala, o impeachment da Dilma foi golpe, mas o do Collor foi golpe? Essa é a questão. O impeachment sempre parece um golpe, porque ele rompe com o processo normal. Agora, por que acontece o impeachment? Porque nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, uma constituição parlamentarista e um sistema de governo presidencialista. Na falta de instrumentos como o recall, na falta de um voto de desconfiança que substitua o primeiro-ministro, que não tem primeiro-ministro, é presidente, o impeachment é a única saída constitucional para você interromper o mandato no meio. Então, toda vez que ocorre um impeachment, dá uma sensação de que há um golpe. Então, mas depende de uma arquitetura. Ali, a situação da Dilma ela foi possível porque, por exemplo, o Eduardo Cunha decidiu fazer essa abertura porque ele não conseguia nem dialogar com a presidente na época. Assim, eu estou resumindo muito, né? Ela tem base parlamentar, por isso ela sofreu com certeza. Isso aí exatamente. Isso vira um outro programa, gente. Vai falar da Dilma agora, a gente vai ter que falar um outro programa. Então, mas eu ia chamar a questão do Lira agora. Tinha uma demanda e existe uma demanda para um impeachment do Bolsonaro. Essa arquitetura ela não vai acontecer, sobretudo com Lira agora presidindo o Congresso. Verdade. É disso que se trata. Estou falando dessas arquiteturas. Sei, mas veja, só uma observação nesse negócio do Lira. Eu preciso encerrar o programa, professor, tem que ser bem rapidinho. Não, e do impeachment. O importante não é o impeachment acontecer. Possivelmente ele é muito difícil, o impeachment do Bolsonaro. O importante é a campanha do impeachment. O impeachment hoje é a campanha do impeachment, porque não tem uma oposição vigorosa ao Bolsonaro e com uma campanha do impeachment essa oposição vigorosa pode aparecer. Muito bom, professor Augusto de Franco. Espero que o senhor tenha gostado de conversar com a gente. Espero que a gente tenha respeitado a sua inteligência. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Vou repetir aqui o Twitter do professor, é o Augusto de Franco, @Augusto de Franco, é o perfil dele no Twitter, é espetacular, sigam lá que vocês vão gostar das colocações do professor. Tem mais algum endereço, algum site, algum livro que o senhor está lançando, queira divulgar? Tem o endereço do meu site, né, que é Dagobah mesmo, Dagobah, com H no fim, .com.br, que é o site onde eu publico artigos políticos, né, de análise política e de democracia. Obrigado, professor Augusto de Franco. A grande verdade.